Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o Programa de Desenvolvimento Industrial lançado pelo governo de São Paulo. Eu converso com Patrícia L. Silva, que é secretária estadual de Desenvolvimento Econômico. Secretária, boa noite. Boa noite, Denise. Muito obrigada pelo convite. Bom, secretário, o governo pretende estimular principalmente o setor industrial, dividindo aí por áreas, por segmentos de atuação. São 11 polos de desenvolvimento, é isso? Isso, são 11 polos que eu gosto de dizer que a gente reconheceu, né? Porque foi um lançamento, mas um reconhecimento, na verdade, da concentração industrial que a gente já tem no estado de São Paulo, usando alguns critérios como, por exemplo, o valor da transformação industrial, geração de empregos, investimentos, PIB e concentração de empresas nessas regiões. Então é para fortalecer empresas que já atuam nessas áreas? É para fortalecer a cadeia de valor. Então as empresas que já atuam vão ser fortalecidas, mas também novas vão ser atraídas para essas regiões. Que eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Como é que a gente adensa as cadeias produtivas existentes e integra elas às cadeias produtivas globais, para que a gente possa ser competitivo não só dentro do Brasil, para o mercado brasileiro, mas também para o mercado internacional. Agora, secretária, houve um questionamento desde o início por causa dos estímulos tributários que estão também junto desses estímulos todos. A questão da guerra fiscal, né? O governador João Dória já disse que não se trata disso, mas cada vez que um Estado mexe isoladamente num tributo, é visto como guerra fiscal, né? É verdade, esse é um desafio que a gente está tendo grande de colocar uma nova forma de atuação microeconômica, né? Porque no Brasil, sempre que a gente fala de atuação setorial, de entendimento de cadeias de valor, uma solução rápida é toda a parte de incentivo fiscal. Mas nós somos absolutamente contra isso, né? Então a defesa do governo, de forma nenhuma São Paulo pode incentivar a guerra fiscal. A nossa concorrência não é com outros estados, é com o mundo, né? O mundo está se modernizando rapidamente, então o que a gente está fazendo nos polos é otimizando as políticas públicas existentes ao redor de 6 pilares. No pilar que tem a ver com tributos, a gente está falando de simplificação tributária e também regulatória, porque tem várias empresas hoje, por exemplo, que têm muita dificuldade de atuar em São Paulo e no Brasil também, por complexidade de licenciamento, por tributos, por bitributação, em modelos que precisam ser modernizados. Mas a gente está acreditando muito também nos outros 5 pilares de atuação nos polos de desenvolvimento econômico. Tem preocupação também com financiamento, com qualificação de mão de obra, com todas essas questões que, na verdade, estão relacionadas ao custo Brasil, né? É isso, acho que esse é o ponto-chave. Você pegou muito bem, se a gente fala, o objetivo desses polos, a gente atuar diretamente no custo Brasil, não tem como a gente atuar no custo Brasil. É óbvio que a questão do tributo sempre entra no custo Brasil com um olhar transversal, que tem que ser reduzida a carga no médio e longo prazo através da reforma tributária. Mas, além disso, se você for olhar no custo, a gente tem outros custos que encarecem muito a nossa produção aqui. A baixa qualificação da mão de obra, a falta de investimento em pesquisa, inovação e tecnologia, temos problemas de infraestrutura, o custo para transportar uma carga, questões de segurança. Então, tudo isso a gente pode atuar de uma forma organizada e coordenada para melhorar a competitividade desses setores, desses polos que foram reconhecidos. Agora, dá para ir contra o movimento geral da economia, que a gente teve, por exemplo, a confirmação de uma retração do PIB no primeiro trimestre, com uma queda no nível de investimentos, e aí não só do setor público, mas investimentos privados. Então, a gente vê as empresas ainda num clima de cautela, né, sem poder contar muito com uma reação mais forte de demanda. Então, esses estímulos que o governo pretende dar seriam suficientes para driblar toda essa incerteza que o empresário ainda tem? A gente precisa trabalhar nisso, a gente não tem opção. A gente tem um contexto no estado de São Paulo hoje com 3,7 milhões de pessoas desempregadas. Se a gente considerar as pessoas em situação de subemprego, são mais 3 milhões de pessoas. Então eu te digo assim, vai ser difícil? É óbvio que ajuda quando a gente tem um contexto nacional mais estável, com um cenário mais otimista, mas o estado de São Paulo, em muitos desses setores, chega a concentrar 90% da atividade econômica. Então a gente pode fazer muito. Os estados, se a gente olhar para dentro, que a gente pode melhorar para facilitar a vida do empreendedor, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Agora, houve distribuição para algumas regiões, por exemplo, Campinas, Bauru, Piracicaba, Alto Tietê, Presidente Prudente, Grande ABC, Baixada Santista e Vale do Paraíba. A intenção é atrair empresas para essas áreas de acordo com a própria vocação que essas áreas já têm, porque quando a gente fala até em guerra fiscal, é bastante comum você ter algumas áreas que não têm investimento algum
e que se reduz o valor da tributação, as alíquotas, isso acaba atraindo. Né? E muitas vezes até a questão de logística fica meio complicada, mas a tributação é tão pesada, né, que acaba sendo um facilitador do investimento. Não é o caso? Não, eu vou te dar alguns exemplos concretos do que é o caso, então, até para a gente esclarecer. Pegar o exemplo do polo de couro e calçados. A gente viu, por exemplo, que nas regiões onde eles estão concentrados, Franca, Birigui, a gente tinha praticamente nenhum acesso a cursos de qualificação técnica voltados a esse setor. Aquele nível de desemprego que eu te falei hoje, para uma pessoa com qualificação, a taxa de desemprego é menos do que a metade da taxa atual. Então, se eu coloco a qualificação adequada para as pessoas, que tem a ver com a necessidade daquela cadeia produtiva, a gente atua em duas coisas muito importantes. A gente reduz o desemprego, porque as pessoas vão trabalhar uma mão de obra mais qualificada, e melhora a produtividade das empresas daquele setor. Então, esse é um dos exemplos do que a gente está atuando, toda a parte de qualificação da mão de obra. Ontem mesmo a gente anunciou a nossa plataforma Meu Emprego, onde a gente colocou todos os programas de qualificação e só esse ano vão ser 160 mil vagas de cursos técnicos de altíssima qualidade para as pessoas que estão procurando oportunidade de trabalho em várias áreas e para vários públicos diferentes. Mas aí não estaria diretamente relacionado aos estímulos dados às empresas e aos setores. Então, tem uma questão de formação de mão de obra, de qualificação, mas é o trabalhador isolado que vai ter acesso a esse benefício? Tem as duas partes, porque junto com a plataforma do Meu Emprego, a gente lançou o Minha Chance, que é onde a empresa entra colocando as suas demandas para aquela região, porque era exatamente essa coordenação que a gente não fazia. Então, eu vou te mencionar outra região, a região de Capão Bonito, que está se colocando agora como um polo de agritech. A gente tem muitos cursos, por exemplo, em silvicultura lá, mas com muitas vagas que não são preenchidas, e eu não tenho os cursos que são as demandas da região, das empresas da região. Então, as empresas vêm para a gente e colocam, a gente precisa de profissionais com essa e essa e essa qualificação, mas nós não temos na região. Vou te dar outro exemplo concreto disso, o mutirão que foi feito em São Paulo. De novo, a gente não preencheu nem metade das vagas, por falta de qualificação. Então, são empresas que têm vaga, que precisam daquele profissional, mas que não têm pessoas com a qualificação correta. Então, a gente está, ao reconhecer os polos, as empresas entram através da plataforma, colocam as suas demandas específicas e a gente consegue coordenar aquilo com os nossos programas das ETECs, das FATECs, dos programas novos de qualificação que a gente está colocando em cada município. Mas pode ter mobilidade assim, do trabalhador qualificado de uma área, dele ir para outra área, para ficar buscando, porque quando a pessoa fica muito tempo desempregada, ela deixa de ser muito seletiva nessa questão, olha, eu não quero me mudar, eu quero continuar na cidade que eu sempre morei, a pessoa acaba ficando mais flexível, né? Pode também a pessoa ser qualificada para um trabalho que a empresa gostaria de ter, aquele profissional, e ela resolver empreender, que isso tem acontecido muito também com o público jovem, porque a gente tem os empreendedores por necessidade, mas tem os que por oportunidade, que gostam, que querem seguir essa linha. Então, a gente não é perfeita a política, a gente vai tentar otimizar, mas você tem razão. Vai ter gente que pode se mudar para outro lugar e vai ter gente que pode preferir, ao invés de trabalhar na empresa, abrir seu próprio negócio. Agora, secretária, como é que a empresa pode se qualificar para ter acesso a esse programa? É uma empresa que está com dificuldade, olha, estou precisando de ajuda, caiu a demanda, caiu o movimento, e isso tem sido bastante frequente. Como ela se qualifica a entrar nesse programa do governo? Com os grandes empregadores, a gente está trabalhando num processo agora de fazer mesas de discussão, grupos de trabalho setoriais. Então, os 11 polos, a gente está fazendo encontros agora com as associações que representam essas empresas, para elencar a lista de desafios que eles têm nesses 6 pilares, para poder daqui a 2 meses fazer um anúncio de como é que vai ser esse plano de otimização das políticas públicas para eles nesses 6 pilares que a gente comentou. Além disso, a gente também está vendo aqui para o microempreendedor, que inclusive é nosso grande empregador hoje no estado de São Paulo, né? Quem está empregando mesmo são os micro e pequenos empreendedores, as necessidades são um pouco diferentes. Então, a gente está fazendo um programa separado, que vai ser anunciado agora dia 28 de junho, voltado às necessidades do microempreendedor. E aí, além dessa questão setorial, né, que eles vão ter acesso através dos polos, tem algumas questões específicas do microempreendedor. E a maior delas, a gente viu que é acesso a crédito. Então, a gente está revisando todo o nosso programa de microcrédito para dar apoio para o microempreendedor, combinando o crédito e a qualificação, para que ele aumente a chance da empresa dele dar certo. Mas aí seria crédito público?
Crédito, as fontes de recursos que a gente tem hoje são públicas, né? Então o Banco do Povo, que é nosso principal programa de microcrédito hoje para o estado de São Paulo, a gente tem hoje na nossa linha de crédito atual ainda 75 milhões de reais disponíveis para esse ano para crédito. A gente está expandindo essa linha através de parcerias. A Desenvolve São Paulo dentro do governo, mas estamos também em discussão com o BNDES e com vários outros parceiros para a linha de crédito pública. Além disso, a gente está começando a estruturar alguns pilotos com linhas de crédito privadas. Porque o setor privado ainda continua bastante restritivo, inclusive alguns levantamentos aí de micro e pequenos empresários reclamam, por exemplo, a exigência de garantia. Quando você está precisando de dinheiro, normalmente você não tem aquela garantia para dar, principalmente empresário, precisa de capital de giro, capital para poder investir. Então, há uma tentativa de fazer um acerto nesse sentido com o segmento privado. Sim, e nós mesmos temos que aprender. Eu confesso que eu acho que o modelo de microcrédito brasileiro, em geral, é óbvio que tem algumas ilhas de excelência, o Banco do Nordeste fez um trabalho super legal, mas eu acho que é muito falho, ainda é um fracasso. Se você pensar que 2%, né, dos ativos dos bancos, em teoria, deveriam ser aplicados em microcrédito, e na prática isso não acontece, a gente tem sim uma reflexão para fazer do nosso modelo. Hoje, por coincidência, a gente passou 3 horas, fizemos uma reunião de trabalho, Desenvolve, Fundo Social, Banco do Povo, para a gente ver como que a gente pode rever os nossos próprios parâmetros para a gente dar mais acesso a crédito para as pessoas que estão precisando. Porque é um negócio complicado, que geralmente quando a pessoa precisa, ela não consegue. E aí, ao mesmo tempo, a gente não pode aumentar a inadimplência muito, porque você começa a criar um sistema que não para em pé. Mas eu concordo com você, esse é o momento que a gente está refletindo sobre isso. E eu acho que no país como um todo, a nossa estratégia de microcrédito, ela ainda precisa se reinventar para que a gente possa, de fato, expandir esse crédito para os microempreendedores. Agora, toda essa estratégia de desenvolvimento industrial está vinculada diretamente à geração de emprego, a empresa poder ter acesso a benefícios, entre aspas, todas esse suporte que o governo pretende dar, ela tem que se comprometer em gerar emprego? Sim, e inclusive as exceções que existe algum tipo de benefício fiscal, como foi o exemplo do incentivo alto, ela está diretamente atrelada a 3 pilares. A gente não pode ter renúncia fiscal, tem que ser novos investimentos que vão modernizar, né, o parque industrial e geração de emprego. E na ordem, eu acho que geração de emprego é o que vem em primeiro lugar. A nossa grande prioridade no governo, pela perspectiva de desenvolvimento econômico hoje, é gerar oportunidades de emprego, renda e empreendedorismo. Na verdade, segurar as empresas também, né? Porque tem uma certa movimentação de se querer desativar determinadas áreas, um planejamento estratégico diante de dificuldades de crescimento, que aí torna o trabalho ainda mais importante. É isso mesmo, e a gente tem que fazer isso com olhar por cadeia produtiva. Isso que é um ponto importante, a gente tem que olhar cada cadeia de valor, porque os desafios são diferentes. Então a gente, por exemplo, recebeu um setor que tem uma dificuldade muito grande com contrabando e transporte de carga. Então, para a gente atuar com eles, a gente está fazendo toda uma iniciativa em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e também começando uma articulação com Receita Federal, Polícia Federal, porque sem isso, hoje o maior desafio para a competitividade desse setor especificamente que eles nos trouxeram é esse. Outros setores nos trouxeram a questão de infraestrutura, né? Como que eles fazem a parte de desembaraço de mercadoria. Então, cada um tem uma questão específica. O que está sendo muito legal desse diálogo novo é que a gente está ouvindo os setores, entendendo quais são os gargalos e também fazendo uma autocrítica, né? Porque muitas das nossas políticas, elas já existem, mas elas não estão otimizadas. Esse exemplo que eu dei da qualificação profissional existe, mas como é que a gente otimiza atendendo a realidade dos setores? Agora, tem uma perspectiva de objetivo a ser atingido? Tem algumas que a gente já fechou, né? A gente está em fase final de negociação, porque o PPA a gente está fechando agora, para a gente ter exatamente essas metas de uma forma muito clara para os próximos 4 anos. Mas a parte de oportunidade de emprego e qualificação, a gente quer atender pelo menos 1 milhão de pessoas nos próximos 4 anos, dando oportunidades de qualificação e empregabilidade e empreendedorismo, né? Não adianta ela só sair qualificada, ela tem que sair ou com emprego ou empreendendo, né? E se quiser também as duas coisas. Mas essa é a primeira meta clara que a gente tem. E as outras, de atração de investimentos, de toda a parte de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a gente está fechando agora. Muito obrigada. Nós ouvimos a Patrícia Helen da Silva, que é secretária estadual de Desenvolvimento Econômico. Secretária, muito obrigada
pela sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço, Denise, e agradeço também toda a atenção que vocês estão dando a um tema tão importante. Uma boa noite.